Fala galera, bom dia! Vamos começar mais uma aulinha. A aula de hoje a gente vai ver o tópico 8.4 e 8.5. Nós vamos matar dois tópicos nessa aula, beleza? Você deve estar se perguntando, pô, mas e o tópico 8.3? Cheguei a comentar na aula passada que eu vou deixar o tópico 8.3 um pouco mais adiante, porque é um tópico muito longo, eu vou gastar um pouco mais de tempo para preparar ele, para não deixar o pessoal aí muito tempo sem as aulas. Acabei pulando ele, mas no final eu vou acabar voltando, beleza? Então a gente já trabalhou a parte inicial, comentou sobre o edital, falamos sobre o tópico 8.1, tópico longo, e aí em uma aula a gente falou do tópico 8.2. Essa aula de hoje, então, a gente vai focar no tópico 8.4 e no tópico 8.5 do edital de vocês, beleza, galera? De novo, tenha dúvidas, escreva para mim, tá aqui meu e-mail, rodrigoperitocriminal@gmail.com, minhas páginas, minhas redes sociais também, minhas páginas, fiquem à vontade para mandar qualquer mensagem lá, tá bom? Vamos seguir então, vamos começar para valer, vou direto no nosso slide inicial, então vamos lá. O tópico 8.4 ele diz pra gente a teoria estrutural funcionalista do desvio e da anomia, negação do princípio do bem e do mal. Bom, nesse tópico, galera, a gente vai comentar algumas ideias sobre a criminalidade que surgiram nessa época, até chegar na criminologia moderna. A gente começa com essa teoria chamada de teoria anomia. É considerada uma teoria macrosociológica. Essas teorias que a gente vai ver na aula de hoje são consideradas teorias macrosociológicas, que vem tentar explicar o que seria o delito, né? O que seria o delito e quais as causas desse delito. Então, basicamente, a gente vai falar sobre isso. Bom, essa teoria estrutural funcionalista, que é o que importa para a gente agora. Repare que ele falou teoria estrutural funcionalista do desvio. A gente já começa aqui falando que ele considera então que o delito nada mais é do que um desvio do indivíduo. Beleza? A palavra anomia, ela está relacionada com ausência de lei, né? Anomia significa ausência de lei, se for pegar o pé da letra da palavra mesmo. Negação do princípio do bem e do mal. Bom, vou dividir igual está lá no livro, que cai na prova de vocês, o livro do Barata nesse caso. Ele começa nesse primeiro ponto aqui falando da virada sociológica da criminologia contemporânea Emile Durkheim. Na verdade, essa teoria da anomia, ele fala pra gente que foi introduzida por Emile Durkheim e desenvolvida por Robert Merton. É importante saber esses nomes? Sim. É importante, já caiu em questão de prova a respeito dos precursores dessas teorias que a gente vai falar. Então é importante sim. Todas as teorias a gente vai falar o nome do precursor. Então coloca no resumo de vocês aí. Beleza? Bom, ele comenta que faz uma profunda revisão crítica da criminologia de orientação biológica e caracterológica. O que seria isso? É como se fosse uma crítica direta ao Lombroso, por exemplo. Que o Lombroso falava do determinismo, que o indivíduo ele já nasce com algumas características físicas que indicam que ele é um criminoso. Então, essa teoria da anomia, como é uma teoria macrosociológica, ela vai criticar fortemente essas caracterizações que você já faz direto com o indivíduo e tenta relacionar esse indivíduo com a criminalidade. Quais são então as afirmações dessa teoria? Primeiro, as causas dos desvios não devem ser pesquisadas nem em fatores bioantropológicos, isso lembra muito o Lombroso, né? E naturais, muita escola positiva de forma geral, nem em uma situação patológica da estrutura social. O que ele está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer que não é uma anormalidade dentro da sociedade o delito. Tanto é que ele vem dizer que o desvio, que é o que ele considera o delito, é um fenômeno normal dentro de sua estrutura social. Galera, essa frase aqui é o nosso bizu. Ela resume praticamente essa teoria inteira. Ou seja, a teoria da anomia vem considerar que o delito ele é uma normalidade, é algo normal, não é nada patológico, não é nada de algo bioantropológico, simplesmente uma coisa normal dentro da estrutura social. É isso que ele considera como sendo esse delito. Ele continua afirmando, somente quando são ultrapassados determinados limites, o fenômeno do desvio é negativo para a existência e o desenvolvimento da estrutura social, seguindo-se um estado de desorganização, no qual todo o sistema de regras e condutas perde valor, enquanto o novo sistema ainda não se firmou, situação de anomia. Então, o que é essa situação de anomia? Seria essa situação em que
houve um delito, um desvio fortemente, e esse desvio, esse delito que ocorreu em um determinado local, ele acabou desorganizando a estrutura social. E essa desorganização, parece que o local ficou sem regras e sem condutas. E quando acontece isso, é chamado de situação de anomia. Lembra que eu falei para vocês que a anomia dá a ideia de ausência de lei. É quando parece que existe a lei, mas devido à desorganização, ao tamanho desvio que acontece naquele local, parece que é uma situação de total ausência de lei. É como se fosse, por exemplo, um jogo do bicho. Vamos pegar esse exemplo. O jogo do bicho é algo que é uma contravenção penal, né? Então a pessoa que estiver praticando o jogo do bicho deveria ser punido. No entanto, a gente vê até em bancas coisas que assim abertamente o pessoal participa de jogo do bicho e é como se fosse, existe a lei, mas parece que ela não existe ao mesmo tempo porque as pessoas não cumprem. É uma situação de anomia. Beleza, vamos continuar. Ele continua falando assim: dentro de seus limites funcionais, o comportamento desviante é um fator necessário e útil para o equilíbrio e o desenvolvimento sociocultural. Então, olha que interessante. Professor, ele está querendo dizer então que o delito é importante para a sociedade? Sim, é isso que ele está querendo dizer. Faz parte da sociedade, essa teoria vem dizer. Ou seja, quando o desvio está dentro dos limites aceitáveis, o comportamento desviante é um fator necessário. Olha que palavra incrível que ele coloca aqui. É um fator necessário e útil para que o equilíbrio e o desenvolvimento sociocultural. Então ele considera isso que é um fator necessário dentro de uma sociedade. A gente ainda vai reforçar isso mais adiante. Bom, seguindo. Como a gente falou que os precursores foram Durkheim e quem desenvolveu foi Robert Merton, há algumas frases que o Durkheim falava também, específicas dele. Não existe nenhuma sociedade na qual não existe uma criminalidade. Ou seja, ela está em todo lugar. É algo ubíquo que eles falam, né? Está presente em todos os lugares. Delinquente é um agente regulador da vida social. Ou seja, a vida social ela precisa desse regulador do delinquente. Ele faz parte da sociedade. Não é algo anormal, não é algo patológico. Ele está ali, está dentro da sociedade e ele faz parte. Gente, só um detalhe. Não entendam mal quando eu explico dessa maneira. Por quê? Porque eu não estou puxando nenhum pensamento meu, nem nada. Estou falando de acordo com a teoria desse indivíduo. Não é aquilo que eu acredito ou deixo de acreditar, aquilo que pode estar presente na prova de vocês, tá bom? Então eu estou falando de acordo, não é que eu considero que o criminoso ele é um agente regulador da vida social. Não, eu tenho que passar para vocês o que está na teoria, tá bom? Em nenhum momento eu vou aqui tentar puxar vocês para um lado ou para o outro. Essa não é a minha ideia e eu jamais quero influenciar ninguém, até porque eu não sou de expor nenhuma opinião minha dentro dessas aulas. Bom, vamos seguir. O delito faz parte enquanto elemento funcional da fisiologia e não da patologia da vida social. Ou seja, é como se fosse uma estrutura necessária dentro de um organismo, né? E essa estrutura faz parte de todo o corpo social, mas não é uma doença, não é uma patologia, não é algo anormal. Tá, professor, está muito repetitivo. A ideia é essa mesmo, para que fique repetitivo e a gente consegue memorizar. Bom, portanto é um fenômeno inevitável, embora repugnante. Claro, não existe uma sociedade que não tenha na qual não existe uma criminalidade, não existe nenhuma sociedade na qual não tenha. É lógico que é um fenômeno inevitável, embora repugnante, devido à irredutível maldade humana, mas também é uma parte integrante de toda a sociedade sã. A gente tem a ilusão, a Suíça, a criminalidade é próxima de 1%. Não sei, independente de qualquer dado estatístico, lá também existe criminalidade. É como se fosse essa a ideia que o Durkheim quer dizer. Mesmo que em alguns lugares tenha mais, em outros menos, a criminalidade está presente em todos os lugares. Bom, ele traz a ideia então, essa teoria traz a ideia da normalidade e funcionalidade. Essas duas palavras se encaixam bem dentro dessa teoria. É como se fossem as palavras-chave dentro dessa teoria. Delito como uma coisa normal e a funcionalidade da ideia que é necessário esse delito. O delito provocando e estimulando a reação social estabiliza e mantém vivo o sentimento coletivo, que sustenta na generalidade dos consórcios a conformidade às leis. Então seria o seguinte, esses delitos, esses crimes que ocorrem, eles causam um sentimento social de que as coisas têm que voltar a funcionar para que as pessoas vivam bem.
Então, para isso, esses delitos, de acordo com essa teoria, forçam as pessoas a seguirem as normas e as regras vigentes naquele momento. Então, é algo que está, de certa forma, contribuindo, estimulando a sociedade, de forma geral, a seguir as normas e regras, né, para que não apareça aquele estado de anomia, né, em que nada é respeitado, em que as pessoas fazem coisas sabendo que é errado e continuam fazendo e tudo fica na mesma. Então, esse sentimento social é uma coisa positiva de acordo com essa teoria. Esse sentimento de que tem que seguir as normas, e isso o delito acaba provocando na reação social. Bom, o delito pode ser um papel direto no desenvolvimento moral de uma sociedade, repetindo exatamente o que a gente falou. O criminoso não só permite a manutenção do sentimento coletivo em uma situação suscetível de mudança, mas antecipa o conteúdo mesmo da futura transformação. De fato, o delito é a antecipação da moral futura. Ou seja, às vezes os indivíduos iam demorar a ter esse sentimento em que as coisas têm que ser seguidas, as regras têm que ser seguidas. É nesse sentido que ele vem falar que o delito é uma antecipação da moral futura. Ou seja, vem causar esse sentimento coletivo na sociedade que as pessoas têm que se unirem para cumprir as normas e as regras para que as coisas funcionem e não cheguem a atingir o estado de anomia. Beleza, vamos seguir. Segundo subtópico que estava lá dentro do tópico 8.4 no livro de vocês, Robert Merton, a superação do dualismo indivíduo-sociedade, fins culturais, acessos aos meios institucionais e anomia. Só um detalhe aqui, toda vez que a gente citar fins culturais, a gente tem que pensar em metas. Seriam as metas. Quais são os fins culturais que vocês almejam? Seria vocês agora, futuros delegados de polícia, comprar o carro de vocês para trabalhar, ter suas casas. São alguns fins culturais, né? E para que chegue nesses fins culturais, você tem uns caminhos e alguns caminhos é acesso aos meios institucionais, que nada seria, que praticamente seriam você fazer isso através das normas e leis vigentes, você alcançar suas metas de acordo com as leis e normas vigentes. E também ele vem comentar alguma coisa sobre anomia aqui. Bom, então Robert Merton, né, foi quem desenvolveu a teoria da anomia. Ele vem falar, desvio como um produto da estrutura social. Ele segue a mesma linha de Durkheim, né? Claro, os dois estão inseridos dentro da teoria de anomia. Absolutamente normal, de novo, questão da normalidade, né? Novamente. Como o comportamento conforme as regras. Ou seja, não tem somente um efeito repressivo, mas também, sobretudo, um efeito estimulante sobre o comportamento individual. Então, o Merton vem repetir um pouco, né, que esse efeito estimulante que causa nos indivíduos, na sociedade como um todo, esse efeito do delito em si. Bom, repele concepções individualistas, as quais a importância que o comportamento desviante tem no interior dos diversos grupos e estratos sociais varia em função do número de personalidades patológicas. Então, ele está querendo dizer aquela mesma coisa inicial que a gente falou, que vem contra as teorias bioantropológicas e patológicas, só que de uma forma geral, ele vem dizer que o delito não é causado simplesmente por indivíduos que possuem patologias em diversos setores dentro de uma sociedade, e esses indivíduos sim causam os delitos e atingem esse estado de anomia. Não, ele não vem se basear nisso. Ele vem se basear, essa teoria vem se basear em cima, basicamente, da relação dos estratos sociais. O que são esses estratos sociais? A gente vai entender melhor isso, que a gente vai comentar bastante. Mas são as camadas sociais que existem. Existe uma pirâmide com uma camada mais baixa, classe mais baixa financeiramente, classe mais alta. Então, a relação desses estratos sociais, né, está mais relacionado com os desvios e não personalidades individuais patológicas, personalidades que possuem algum tipo de anormalidade. Isso está fora de cogitação da teoria da anomia. Bom, então consiste em reportar o desvio a uma possível contradição aqui, repetindo o que a gente falou, entre a estrutura social, o extrato social, certo? Entre a estrutura social e cultura. Bom, o que seria cultura? Seriam as metas que a gente comentou, não é isso? A desproporção que pode existir entre os fins culturais reconhecidos como válidos e os meios legítimos à disposição do indivíduo para alcançá-los está na origem dos comportamentos desviantes.
Então, ele vem querer dizer o seguinte: imagine um indivíduo que nasceu num local onde não um local de baixa renda, a gente pode colocar, onde ele não consegue comprar um caderno, não consegue ter nada, mas ele tem vontade de ser, por exemplo, um promotor de justiça, seja um delegado, um perito, qualquer coisa desse, qualquer concurso desse. E aí ele entende que para ele conseguir esse cargo, por exemplo, ele está muito longe de conseguir, porque ele não tem nenhum caderno, não tem um livro, não consegue ter acesso a nada. Então essa desproporção que existe, né, entre ele conseguir enxergar ele lá no futuro com as suas metas culturais atingidas e aonde ele está no momento, causa esse estado, causa esse comportamento desviante de acordo com essa teoria. Então, seria essa desproporção, essa distância que existe entre a estrutura social, entre o meio social e a cultura. A anomia é aquela crise de estrutura cultural, que se verifica especialmente quando ocorre uma forte discrepância entre normas e fins culturais. Por um lado, é as possibilidades socialmente estruturadas de agir em conformidade com aquelas, por outro lado. Então, ocorre uma forte discrepância entre normas e fins culturais. Isso é uma das explicações do comportamento desviante. E por outro lado, ele fala que são as possibilidades socialmente estruturadas de agir em conformidade com aquelas. Então, às vezes o indivíduo percebe que para atingir as metas culturais, ele não vai conseguir seguir as normas pela tal discrepância. Então, ele causa essa crise de estrutura cultural. Eu quero atingir aquele cargo, mas já que eu não tenho condição de fazer nada, nem isso, eu vou, sei lá, vou ameaçar o cara da banca, vou fazer qualquer coisa que está fora das normas, né, para tentar atingir minhas metas culturais. Então, seria seguir alguma outra regra que ele mesmo cria para poder atingir os fins culturais. Bom, seguindo, tópico subtópico 3, a relação entre fins culturais e meios institucionais. 5 modelos de adequação individual. Isso aqui é interessante, viu, gente? Fácil a banca colocar alguma questão disso aqui. Por quê? A gente está comentando até então sobre essas questões de fins culturais e meios institucionais. As metas culturais, né? Quais são os objetivos, os fins, enfim, resumindo as metas, e quais são os meios para atingir essas metas, né? Quais são as normas, as legislações, quais são os meios institucionais necessários para atingir esses fins culturais. Nem sempre eles são seguidos, e é isso que a gente vai ver. Então tem aqui os conformistas versus os desviantes. Então são 5 modelos para explicar essa relação. Vai ficar bem claro quando a gente começar a mostrar isso daqui. Bom, o primeiro modelo é a conformidade, quando há uma resposta positiva aos fins culturais e aos meios institucionais. Vocês, por exemplo, como futuros delegados de polícia, vocês têm um computador, estão assistindo essa videoaula agora, por exemplo, né? Está seguindo todos os passos, fez a inscrição para o concurso de vocês. Então vocês aceitaram os meios institucionais para chegar até essa meta cultural, que é o cargo de delegado de polícia, por exemplo. Vocês estão conformes, vocês estão em conformidade com o que está ali no edital e por aí vai. Um exemplo meio fora assim, mas é exatamente isso. Inovação, adesão aos fins culturais, sem o respeito aos meios institucionais. Ou seja, adesão aos fins culturais tem lá as suas vontades, as suas metas, mas não respeita os meios institucionais. Não respeita os meios necessários, né? Seja os meios legais, as normas para atingir as suas metas. Ritualismo, somente formal aos meios institucionais, sem a persecução dos fins culturais. Então é como se fosse um respeito somente formal, né, a essas leis, a essas normas, sem a persecução dos fins culturais, chamado de ritualismo. Os outros dois são parecidos, mas a gente consegue diferenciar. A apatia é quando você nega tanto os fins culturais e os meios institucionais. Você simplesmente vive como se fosse um estado de parasitivismo, que a gente fala. Como se fosse um parasita. Não quer crescer, não quer mudar, quer ficar
É como se fosse, por exemplo, um drogado, um alcoólatra que vive aí na rua. Ele não pensa em melhorar de vida, não tem seus objetivos, não tem suas metas e também não está preocupado em respeitar as instituições, não está preocupado em seguir as leis, em nada. Está vivendo a sua vida e tocando o barco ali. Então isso é uma situação de apatia. Rebelião, como se fosse apatia, só que além disso, ela não a simples negação de ambos, mas a substituição por fins alternativos, mediante meios alternativos. Então não é só negar, ele acaba que ele arruma outros meios alternativos para substituir esses fins culturais e meios institucionais. Então é como se ele dá essa ideia de rebelião, ele cria, os próprios meios para fazer as suas próprias vontades, os seus próprios desejos, suas próprias metas, que não sejam esses meios institucionais e que não sejam os fins culturais normalmente conhecidos na sociedade. A gente vai citar depois alguns exemplos disso também. Pergunto a vocês, se fosse para escolher algum desses 5 para enquadrar o delito, o crime em si, qual desses vocês enquadrariam mais fortemente? Quem respondeu inovação acertou. Por quê? A pessoa adere aos fins culturais, os desejos, as metas, mas não respeitam as leis. Tenta fazer de qualquer forma para atingir esses fins culturais que não seguindo as leis, os meios institucionais. Beleza? Bom, aqui a gente tem um exemplo de estrato social, Comportamento criminoso típico corresponde ao modelo da inovação. Foi o que a gente comentou agora. Estratos sociais inferiores estão submetidos, de acordo com a análise de uma sociedade norte-americana, à máxima pressão nesse sentido. Porque ele quer dizer que nesse estrato social, quem mais sofre pressão são as pessoas de baixa renda. Porque eles têm que, é como se fosse assim, eles têm que atingir os fins culturais, mas eles estão com menores condições, com menos oportunidades, com menos... vamos supor, dinheiro para comprar livros, para investir em estudos, e por aí vai. Seria nesse sentido que ele está querendo dizer. Então aqui, nesse pessoal de baixa renda, a distância entre os fins culturais que eles pretendem é muito grande, devido a essas dificuldades, de acordo com essa teoria. A cultura coloca aos membros de estratos inferiores exigências inconciliáveis entre si. Último subtópico desse tópico 8.4 do edital de vocês. Merton e a criminalidade de colarinho branco. Alguém está lembrado o que é criminalidade de colarinho branco? Comentamos em aulas passadas. Criminalidade de colarinho branco são aquelas também chamadas de cifra dourada. Crimes cometidos por pessoas abastadas. Coloco isso aqui na frente para fazer você lembrar. Pessoas que têm alto poder aquisitivo. Crimes cometidos por pessoas com alto poder aquisitivo, pela alta classe. De forma geral, seria essa a definição. Então, Merton e a criminalidade colarinho branco. Essa criminalidade colarinho branco, a gente vai falar melhor quando a gente for citar Sutherland, em cima da teoria de associação diferencial. Bom, 2 perspectivas criminológicas. Colarinho branco e as subculturas criminais. O que é colarinho branco, então? Colarinho branco é uma outra tipo... Aqui a gente colocou cifra dourada, mas essa cifra dourada é um subtópico dentro da cifra negra. Então, cifra negra, vocês lembram que é aquela diferença que existe entre a criminalidade real e a criminalidade registrada, não é isso? A criminalidade real é muito maior do que a registrada. A cifra dourada nada mais é do que essa diferença entre a criminalidade real e a registrada cometidas por pessoas de alta classe, de pessoas abastadas. Então, ele fala, colarinho branco, alta cifra negra para crimes de pessoas ocupantes de posições sociais de prestígio. Esse é um tema que eu acho fortíssimo para a prova de vocês, viu, gente? Colocaria até um asterisco nisso daqui. Vamos aproveitar essa aba que eu sempre abro desnecessariamente e colocar um bizuzinho aqui. Teoria da associação diferencial, Sutherland. Essas 2 aulas eu acho bem fortes para vocês, viu, gente? Teoria da associação diferencial, Sutherland. Criminalidade se aprende, de fins e técnicas.
conforme contatos específicos de seu ambiente social e profissional. Essa é uma outra teoria macrosociológica que vem tentar explicar a criminalidade específica para esses grupos de pessoas abastadas, né? E aí o precursor, de novo, vou colocar o nome do precursor, nesse caso aqui se chama Sutherland, Edwin Sutherland. E aí ele vem mostrar pra gente exatamente que, por que essa teoria chama-se associação diferencial? Porque é uma teoria que vem mostrar pra gente que a criminalidade, ela se aprende com o convívio que você tem com seus grupos, com seus meios sociais. Você vai fazendo o quê? Aprendendo a se tornar esse criminoso. Não é um crime como um furto, por exemplo, que você vai lá e bate a carteira de um indivíduo. Não, aqui é um crime, como são crimes de pessoas abastadas, geralmente são crimes grandes, sonegação fiscal, crimes de contrabando, escaminho, crimes de receita de forma geral, estelionatos e por aí vai. Então ele fala que nesse caso aqui, a criminalidade ela se aprende de fins e técnicas, conforme contatos específicos no seu ambiente social e profissional. Por isso chamado de teoria de associação diferencial. Algo que você precisa se aprender de acordo com o seu convívio com esses indivíduos. Merton foi constrangido, ele é meio que uma divergência com o Merton, porque ele fala que o Merton, na teoria da anomia, explicou de acordo com as classes baixas, mas para os crimes cometidos pelas pessoas abastadas, ele não conseguiu explicar. Seria isso que ele vem dizer nessa frase. Merton foi constrangido a acentuar a consideração de um elemento subjetivo, um elemento subjetivo individual, falta de interiorização das normas institucionais, em relação a de um elemento estrutural objetivo, a limitada possibilidade de acesso aos meios legítimos para a obtenção do fim cultural, o sucesso econômico. A criminalidade colorinho branco permanece substancialmente um corpo estranho na construção original de Merton, que explica a criminalidade das camadas mais baixas. Então essa é a diferença, né, da teoria de associação diferencial de Sutherland, que ele vem explicar como que funciona quando é cometido por pessoas abastadas de forma geral, né, e ele vem se basear no aprendizado, viu, gente, nesse convívio com os meios sociais com outros indivíduos. A gente vai falar melhor sobre ele também um pouco mais adiante, beleza? Vamos seguir então para o nosso tópico 8.5, já estamos no nosso tópico 8.5. São tópicos pequenos, quem assistiu a aula 00 está entendendo o porquê disso. Bom, a teoria das subculturas criminais, negação do princípio da culpabilidade. Subtópico 1, compatibilidade e integração das teorias funcionalistas, primeiras teorias que a gente viu, e das teorias das subculturas criminais. Bom, essa teoria das subculturas criminais, o precursor dela vai aparecer mais adiante, mas se chama Cohen. Quem quiser já colocar aí, porque quando a gente vê em dois momentos diferentes, isso ajuda a gente a memorizar. Quando a gente vê uma vez só, a gente acaba esquecendo muito fácil. O precursor dessa teoria subcultural criminal, das subculturas criminais, Cohen. Bom, o que ele fala? São teorias as teorias funcionalistas que a gente já viu. O que elas pretendem, então, de forma geral? Pretendem estudar o vínculo funcional do comportamento desviante com a estrutura social. Primeira teoria lá, a teoria da anomia, principalmente que a gente comentou sobre isso, né? A questão da estrutura social que explica esse comportamento desviante. Nada patológico, nada bioantropológico, né? Teoria das subculturas criminais, que é a que a gente vai ver agora, se preocupa principalmente em estudar como a subcultura delinquencial se comunica aos jovens delinquentes e, portanto, deixa em aberto o problema estrutural da origem dos modelos subculturais de comportamento que são comunicados. Calma, gente, não se assustem, a gente vai deixar essa teoria muito clara. É como se ele fosse abarcar um pouco a ideia também da associação diferencial para esses grupos, essas classes mais baixas. É como se fosse um aprendizado que existe dentro desses grupos de jovens delinquentes que não aceitam os meios institucionais, lembra disso, para atingir as metas culturais. E aí criam-se esses modelos de subculturas com jovens delinquentes que criam suas próprias normas e suas próprias regras. E essa é uma característica interessantíssima dentro das subculturas criminais. São grupos que se unem com suas teorias próprias
que criam suas próprias regras, criam suas próprias normas. Consegue pensar em algumas subculturas criminais? Por exemplo, os skinheads, os hooligans, né? São grupos específicos que têm suas normas, suas finalidades e por aí vão. Bom, a teoria funcionalista, que é uma hipótese mais geral, se apresenta como suscetível de ser integrada com a introdução do conceito de subcultura. Então, assim, elas são compatíveis, né? E, de forma geral, a teoria funcionalista ela integra a introdução, a parte inicial do conceito da subcultura. Porque ele não deixa de citar, a subcultura não deixa de citar essa questão do extrato social para a formação dessas subculturas criminais. Ele também cita isso bastante nessa teoria. Então ele vem falar para a gente: a constituição das subculturas criminais representa, portanto, a reação de minorias desfavorecidas e a tentativa por parte delas de se orientarem dentro da sociedade, não obstante as reduzidas possibilidades legítimas de agir de que dispõe. Então veja bem, o indivíduo que está naquela classe baixa, nos estratos sociais, veja bem, ele não consegue pagar um advogado para conseguir defender suas causas, não consegue comprar um computador para poder atingir suas metas, conseguir fazer o seu trabalho. Ele tem mais dificuldade de atingir as metas culturais, são minorias desfavorecidas. Então, é isso que ele vem dizer, que eles têm reduzidas possibilidades legítimas de agir. Seguindo, a gente vai comentar ainda um pouco sobre essa teoria das subculturas criminais. Tá? Vamos seguir então nesse subtópico 2 do tópico 8.5, onde ele vai comentar novamente o Edwin Sutherland, que é o precursor da teoria da associação diferencial, né? Crítica das teorias gerais sobre criminalidade. Vem também falar sobre Albert Cohen, que é o precursor das subculturas criminais, a análise da subcultura dos bandos juvenis. Então agora a gente comentou mais para trás um pouco sobre cada uma delas e a gente vai fazer uma sintetização para não restar dúvida. Essa ficou clara, né? Edwin Sutherland, teoria de associação diferencial, colarinho branco, ou também chamada de cifra dourada. Isso mesmo, tenho certeza que você lembrou. Contribuiu para a teoria, então veja bem, o Edwin Sutherland contribuiu para a teoria das subculturas criminais, principalmente com a análise das formas de aprendizado do comportamento criminoso e da dependência desta aprendizagem das várias associações diferenciais que um indivíduo tem com os outros indivíduos do grupo. Então ele vem citar, de acordo com a teoria do Edwin Sutherland, com essa questão do aprendizado de um grupo social, que as pessoas vão aprendendo com aquelas pessoas do meio em que convivem, a teoria de subcultura seguiu essa mesma ideia do Sutherland para explicar essas subculturas, né, que há um processo de aprendizagem também nesse comportamento criminoso, não apenas nessas classes mais altas, mas também para a formação dessas subculturas criminais, que podem ser por juvenis delinquentes, por exemplo. Criticou fortemente teorias gerais do comportamento criminoso, isso comentando sobre o Sutherland. Por que ele critica fortemente essa teoria da associação diferencial, de acordo com o Sutherland? Ele critica fortemente as teorias gerais do comportamento criminoso, baseado nas condições econômicas, a pobreza, as psicopatológicas ou sociopatológicas. Ele critica todas essas teorias. Por quê? Primeiro ele fala que baseiam-se sobre uma falsa amostra da criminalidade, a oficial e a tradicional, onde a criminalidade colarinho branco é quase que inteiramente descuidada. Ele fala que essas teorias gerais utilizam-se de estatísticas falsas, e esses dados em cima desses dados estatísticos eles criam as teorias, e não poderia ser dessa forma, já que essas estatísticas não correspondem à verdade. 2. Ele fala que as outras teorias não explicam corretamente a criminalidade colarinho branco. A criminalidade colarinho branco, na verdade, o que ele diz que os outros não explicam é, por exemplo, como que podem existir criminosos que não são pobres, que não são doentes, que não vieram de famílias desunidas e ainda assim seguem o caminho da criminalidade, né? Então, é isso que ele vem explicar dentro dessa teoria do aprendizado, né? Em cima do aprendizado. 3. Aquelas teorias não explicam nem mesmo a criminalidade dos estratos inferiores.
Então ele fala exatamente que essas outras teorias trabalham de uma forma geral. Eles criam uma teoria geral para todos esses tipos de delitos. Ou seja, uma explicação unitária da criminalidade. E isso é objeto de crítica do Sutherland, em cima da teoria de associação diferencial. Ele critica essa relação das teorias gerais. É uma crítica do Edwin Sutherland, beleza? São essas 3 críticas que ele faz aí em cima das teorias gerais. Então, de acordo com o Sutherland, é importante essa relação dos mecanismos de aprendizagem e diferenciação dos contatos, né? Se você está no seu meio, seu primo, seu irmão são estelionatários e eles têm sucesso, eles vão te passar técnicas, né? Você vai acabar, por um processo de aprendizado, se profissionalizando a cometer esses crimes de alto escalão. Relação dessa diferenciação com as diferenciações dos grupos sociais. Então, em cima dessas diferenciações, desses aprendizados, de acordo com os diferentes grupos, vai se formando, então, esses diferentes grupos delinquentes. Já com Cohen, da teoria das subculturas, ele vem explicar o quê? Razões de existência de subcultura e do seu conteúdo específico. São individualizadas, reportando atenção às características da estrutura social. Esta última nos induz nos adolescentes de classe operária a incapacidade de se adaptar aos estándares da cultura, ou seja, aos padrões da cultura oficial, e além disso faz surgir neles problemas de status e de autoconsideração. Daí deriva uma subcultura caracterizada por... Essas 3 palavras são chaves, viu, gente? São características das subculturas delinquentes, das subculturas criminais. Não utilitarismo, ou seja, imagine que tem um grupo que se une porque eles não aceitam os meios institucionais, porque eles não conseguem atingir as metas culturais, não conseguem se adaptar aos padrões da sociedade, das culturas sociais, e então eles começam a ter problemas de status e autoconsideração. Então, aí forma a subcultura. Essa subcultura, por exemplo, eles começam a criar suas próprias regras e normas. Vamos supor que eles começam a querer agredir os mendigos nas ruas, colocar fogo, tacar pedra nos mendigos nas ruas. Qual é a utilidade disso? Nenhuma. Não há utilitarismo nesse tipo de crime, né? Nesse tipo de delito. Na verdade, não tem utilitarismo em delito nenhum, né? Vamos dizer assim. Mas nesse caso aqui, eles cometem os delitos sem nenhuma finalidade, sem querer nada em troca, sem buscar nada. Então é não utilitarismo, malvadeza e negativismo. Sentimentos negativos mesmo, coisas más, tudo que está dentro das normas e regras deles, apenas deles, e não condiz com as normas e regras gerais. Beleza? Bom, nesse subtópico 3, ele fala estratificação e pluralismo cultural dos grupos sociais, relatividade do sistema de valores penalmente tutelados, negação do princípio da culpabilidade. Então, essas teorias das subculturas criminais negam que o delito possa ser considerado como expressão, como sendo valores, que ele quer dizer aqui, de uma atitude contrária aos valores e às normas sociais gerais, e afirma que existem valores e normas específicos dentro de diversos grupos sociais. Foi o que a gente comentou, né? Dentro dessas subculturas, há normas e valores específicos de diversos grupos sociais. Para entender o que seria essa negação do princípio da culpabilidade, vai ficar mais claro nesse próximo slide. Essa crítica a esse princípio da culpabilidade. O que é o princípio da culpabilidade? Dentro desse parágrafo a gente vai entender. Não existe, pois, um sistema de valores em face dos quais o indivíduo é livre de determinar-se. Ou seja, essa teoria da culpabilidade fala que o indivíduo tem sim a capacidade de determinar-se. Ele é livre, então ele é culpável. Esse é o princípio da culpabilidade. Já essa teoria da subcultura, ela vem criticar isso. Fala, não existe isso. Pois, sendo culpável a atitude daqueles que, podendo, não se deixam determinar pelo valor, como quer uma concepção antropológica da culpabilidade. Não, isso não existe. Não existe, pois, um sistema de valores em face dos quais o indivíduo é livre de determinar-se, sendo culpável a atitudes daqueles que, podendo, não se deixam determinar pelo valor, como quer uma concepção antropológica de culpabilidade. Então ele vem falar que o indivíduo é culpável porque foi livre para determinar-se de acordo com o valor que ele iria seguir. Bom,
Então ele vem falar, ao contrário disso, não só a estratificação e o pluralismo dos grupos sociais, mas também as reações típicas de grupos socialmente impedidos de pleno acesso aos meios legítimos para a consecução dos fins institucionais. De novo, citando, né, essa diferença que há entre os fins institucionais. Repare que essa teoria das subculturas criminais ela está muito próxima ali da teoria funcionalista da anomia, né? Justamente por causa dessa diferença entre as metas culturais e os fins institucionais. Ou seja, devido a essa estratificação social, essas diferentes camadas que existem na sociedade. Então, ele fala não só a estratificação e o pluralismo dos grupos sociais, as diferentes camadas, mas também as reações típicas de grupos socialmente impedidos de pleno acesso aos meios legítimos para a consecução dos fins institucionais. Dão lugar a um pluralismo de grupos culturais, alguns dos quais rigidamente fechados em face do sistema institucional de valores e normas, e caracterizados por valores, normas e modelos de comportamentos alternativos àqueles. Beleza? Que seria então a formação das subculturas, esses caminhos, esses comportamentos alternativos àqueles. Penúltimo slide antes dos exercícios. Então ele comenta que só aparentemente está à posição do sujeito escolher o sistema de valores ao qual adere, que é o que o princípio da culpabilidade fala, né? Que ele tem sim está à disposição de escolher o sistema de valores, mas é isso que a subcultura criminal ela vem criticar. É essa a negação do princípio da culpabilidade. Em realidade, condições sociais, estruturas e mecanismos de comunicação e de aprendizagem determinam a pertença de indivíduos a subgrupos e a transmissão aos indivíduos de valores, normas, modelos de comportamento e técnicas mesmo ilegítimos. Isso faz parte tanto da subcultura criminal como, por exemplo, da associação diferencial, que são os crimes por pessoas abastadas, né? Onde há sim essa comunicação com o seu meio social, essa aprendizagem, né? E aí sim, essa transmissão de valores, normas de indivíduos para outros que estão em contatos, que estão nos mesmos grupos sociais, sejam eles familiares, sejam amigos, e aí acabam formando esses modelos de comportamentos e técnicas ilegítimos. Beleza? Então, uma síntese geral do que a gente comentou aqui, né? Primeiro, lá na primeira parte, a teoria da anomia, ela põe então em relevo o caráter normal do delito, que é o que ele chama de desvio. Ele não considera a patologia a anormalidade, considera em caráter normal do desvio. Isso lembra, galera, não sei se vocês vão lembrar, lá do próprio conceito do Molina, né? No livro dele, ele considera também, ele dá um pitaco lá, ele cria, na teoria dele mesmo, ele comenta também, isso no tópico 8.1, ele fala que o delito para ele é algo normal. E a sua função em face da estrutura social. Então ele considera o desvio como caráter normal e ele vem mostrar essa relação da estrutura social com esse caráter da anomia, com essa teoria da anomia, conforme a gente conversou mais para trás. A teoria das subculturas criminais mostra que os mecanismos de aprendizagem e interiorização de regras e modelos de comportamento que estão na base da delinquência e, em particular, das carreiras criminosas, não diferem dos mecanismos de socialização através dos quais se explica o comportamento normal. Mostra também que, diante da influência desses mecanismos desses mecanismos de socialização, o peso específico da escolha individual ou da determinação da vontade, como também o dos caracteres naturais da personalidade, é muito relativo. Isso é muito relativo. Assim, a teoria das subculturas constitui não só uma negação de toda a teoria normativa e ética da culpabilidade, mas uma negação do próprio princípio da culpabilidade ou responsabilidade ética individual, como base do sistema penal. Bom, isso, quando a FUNMARC for cobrar de vocês, ela vai cobrar de uma forma geral. Ela pode vir numa questão e cobrar, por exemplo, qual das teorias negam fortemente o princípio da culpabilidade. E coloca lá várias dessas teorias. Então é importante a gente estar sabendo isso, colocar aí no resumo de vocês. Vamos para os exercícios, vamos brincar. A gente começa com o nosso primeiro exercício, pausa o vídeo e tenta fazer. Beleza. Questão da Unesp, delegado de polícia 2015, prova lá do Ceará. Bom,
Sobre a teoria da anomia, é correto afirmar. E aí, responderam o quê? Com certeza, letra D, de delta. Iniciou-se com as obras de Emily Durkheim e Robert King Merton, e significa ausência de lei. Tudo em cima do que a gente comentou, né? Ah, professor, mas você aprofundou muito para cair uma questão fácil dessa. Sim, a ideia é essa mesmo, que vocês cheguem na prova e achem as questões fáceis. É essa a intenção. Beleza? Cuidado, hein? Ele coloca algumas outras itens para te confundir. Foi desenvolvido pelo sociólogo americano Edwin Sundern. Não, se fosse a teoria da associação diferencial, aí estaria certo. Beleza? Escola de Chicago, o livro do Barata nem comenta sobre ela. A prova da VUNESP sim cobra, mas pra gente não interessa. Beleza. Bom, vamos seguir. Questão 2. Concurso Secretaria. Provinha da FUMARC. A única prova que caiu criminologia da FUMARC trouxe uma questãozinha pra gente. Olha como ele vem cobrar. Eu pausei primeiro e a gente já responde. Beleza. Olha como ele vem cobrar esse tipo de questão. Ele vem citar o nome do autor e o livro. A FUMARC tem muito essa característica. Claro, foi de 2008. Não sei se 10 anos depois vão continuar seguindo. A ideia é que sim. Mas ele fala: Alessandro Barata, o nosso livro, inclusive dessa aula, analisa em criminologia crítica e a crítica do direito penal as diversas escolas e teorias criminológicas. Qual das escolas e teorias abaixo ele não analisou em seu livro? Bom, com certeza essa A você já não marcaria. Né? Por quê? Porque você sabe que ele analisou, porque a gente comentou na aula de hoje. Esse Labeling Approach também está no edital de vocês. Se você tivesse visto a aula 00 nosso, você já saberia que ele também faz parte do livro do Barata. Eu coloquei a foto lá do sumário. E se você vê no próprio sumário do Barata, ele também ele também comenta sobre a sociologia do conflito e sua aplicação criminológica. Claro, o FUMARC não vai colocar uma questão desse tipo para vocês, colocando algum subtópico aqui que ele não pediu no edital. Por exemplo, no edital de vocês ele não pede a sociologia do conflito e sua aplicação criminológica. Então você não precisaria saber se estava presente ou não. Agora, a única teoria que ele não comenta no livro dele é a teoria ecológica da escola de Chicago. Claro, se ele cobra o livro inteiro de vocês, ele pode cobrar uma questão desse tipo. Se o edital dele pede o livro inteiro praticamente, aí ele tem toda a liberdade para comentar, e é uma questão nível fácil, né? Claro, para vocês, eu coloquei ela aqui mais para a gente conhecer o estilo do FUMARC, porque até então a gente estudou só a teoria das subculturas criminais, e nas próximas aulas a gente vai falar do Labeling Approach. Esse não é objeto da prova de vocês, e esse também não, e esse nem faz parte do livro do Barata. Marquem aí item B. Garanto para vocês, qualquer lugar que vocês forem achar essa questão, todas essas questões da FUMARC, elas estão com gabaritos errados. Se vocês forem buscar essa prova lá no PCI Concursos, vocês vão ver que o gabarito dela tem o gabarito de várias provas que foram aplicadas por esse gestor governamental para esse cargo na época. Só não tem o gabarito, que é o número 20 ou 21, se não me engano, dessa prova Psicologia e Criminologia. Então tem vários gabaritos errados. Eu tenho certeza absoluta que o gabarito certo dessa questão é item B, beleza? Vocês vão encontrar muitos gabaritos errados aí da FUMARC. Bom, terceira questão, se não me engano são 7. Questões de psicologia jurídica, questão da FUMARC também para a prova de vocês. Ele fala: teoria estrutural funcionalista da anomia e da criminalidade, criminologia crítica e a crítica do direito penal. Olha como ele sempre cita o nome do livro. Afirma que, pausa o vídeo, responde. Se você respondeu o item A, você acertou. O desvio é um fenômeno normal de estrutura social. Cansamos de falar isso, né? Teoria funcionalista da anomia, ela vem exatamente dizer que o desvio é um fenômeno normal de toda estrutura social. E mais, fala ainda que o comportamento desviante ele é útil para a sociedade, porque ele antecipa a moral futura. Lembra disso? Comentamos. Se você não lembra, volta o vídeo, que isso é importante. Então isso já mata esse item B, onde fala o comportamento desviante é inútil. Não, é totalmente o contrário que ele vem falando lá. O fenômeno do desvio é sempre negativo, de forma nenhuma. Se é um fenômeno normal, ele até comenta que é um fenômeno necessário, lembra disso? As causas do desvio devem ser pesquisadas em fatores bioantropológicos. Não, ele critica fortemente
esses fatores bioantropológicos, de forma geral, as patologias. Essas teorias elas vêm contra, principalmente, as ideias da escola positiva. Próxima questão do VUNESP, médico legista, ele fala: a escola criminológica tem como expoente Albert Cohen. Falei para vocês que é importante o nome do caboquinho, o nome do precursor, e que procura equacionar por meio de respostas não criminais e não punitivas o comportamento geralmente juvenil que desafia os modelos de produção consumista. Qual é essa? Marque aí, pausa o vídeo. Nem precisou pausar, né? Com certeza, B de Bravo, teoria da subcultura delinquente. Então, marque aí a questão, precursor dela, Albert Cohen. Teoria da subcultura delinquente, subcultura criminal, só subcultura, comum aparecer assim na prova, beleza? Em provas, né, no geral. Prova CESP, delegado, Polícia Federal, questão de item certo e errado. Vamos lá. Pausa o vídeo, tenta responder. A teoria funcionalista da anomia e da criminalidade, introduzida por Emily Durkheim no século XIX, contrapunha a ideia da propensão ao crime como patologia. Beleza, contrapunha a ideia da propensão ao crime como patologia. Sim, contrapunha. Era contra essa ideia. A noção da normalidade do desvio como fenômeno social. Aí sim, beleza. Podendo ser situada no contexto da guinada sociológica da criminologia, em que se origina uma concepção alternativa às teorias de orientação biológica e caracterológica do delinquente. Perfeito, é uma concepção diferente, uma outra concepção alternativa a essas teorias que até então eram utilizadas. Teorias que tentavam explicar biologicamente ou física a definição dos crimes, dos delitos, né? A explicação dos delitos, a etiologia dos delitos. Item perfeito, item certo. Essa questão, acho que se não me engano, nossa penúltima questão, na verdade, antepenúltima questão, de defensor público, pausa. Talvez a melhor questão que eu já vi de criminologia, que eu coloquei para vocês até agora, altíssimo nível, questão de defensor público, banca Fundação Carlos Chaga. Pausa e responde. Paulo, executivo do mercado financeiro, após um dia estressante de trabalho, foi demitido. O mundo desabara sobre sua cabeça. Pegou seu carro e o que mais queria era chegar em casa. Mas o horário era de rush e o trânsito estava caótico, ainda chovia. No interior de seu carro, sentiu o trauma da demissão e só pensava nas dívidas que estavam para vencer, quando for acometido de uma sensação terrível, uma mistura de fracasso com frustração, com impotência, medo e etc. Neste instante, sem que nem porque apenas querendo chegar em casa, jogou seu carro para o acostamento, onde atropelou um ciclista que por ali trafegava. Subiu no passeio onde atropelou um casal que ali se encontrava. Andou por mais de 200 metros até bater num poste. Desceu do carro meio tonto e não hesitou. Agrediu um motoqueiro e subtraiu a motocicleta, evadindo-se em desabalada carreira rumo à sua casa. Naquele dia, Paulo, um pacato cidadão, pagador de impostos, bom pai de família, representante da classe média alta daquela metrópole, transformou-se num criminoso perigoso. Um bom pai de família transformou-se num criminoso perigoso. Uma fera que ocupara as notícias dos principais telejornais. Isso aqui tá parecendo um pouco Breaking Bad, né? O cara que era um cara que todo mundo achava que era o senhor correto cometendo aquele tanto de crime. Enfim, diante do caso narrado, identifique dentro das teorias abaixo a que melhor analisa e explica o caso. Bom, escola de Chicago não pode ser, porque isso não cai nem na prova de vocês. Eu não ia colocar uma questão, lógico que a resposta seria essa. Labelinha-Porte a gente não viu também. Teoria crítica vem com a ideia do marxismo, que é questão de relação do capitalismo com a criminalidade. Não tem nada a ver com coisas do capitalismo, esse exercício aqui. Não é a sociedade capitalista que fez com que ele causasse esse delito, de forma geral. Então a gente ficaria entre as duas teorias que a gente viu. Primeiro,
Teoria da associação diferencial. A teoria da associação diferencial, lembra que precisa de um aprendizado, né? As pessoas aprendem técnicas e fins para cometer aquele tipo de delito. Nesse caso aqui, houve a resposta à letra C, teoria da anomia, onde, devido a essa demissão, em que ele ficou desacreditado, ficou frustrado, impotente, ele começou a acreditar que, se sentir fora de, como se diz assim, pensar que não existia lei. Começou a cometer vários delitos como se não houvesse lei, ou de forma geral, como se a lei tivesse um descrédito naquele momento. É uma questão de desordem, né, como o Durkheim pregava bastante. Essa questão de desordem moral que ocorreu ali no indivíduo, ou seja, ele sentiu que toda essa frustração acabou causando essa situação de anomia, situação de desordem, situação em que as leis não funcionavam naquele momento, a situação de descrédito das leis. Beleza? Então é um exemplo clássico de teoria da anomia. Uma questão não muito simples, mas muito bem elaborada. Penúltima questão, delegado de polícia, prova PCSP 2012. Assinale a alternativa correta. Tem uma questão um pouco de revisão. A escola de Chicago faz parte da teoria crítica. Não interessa pra gente, a escola de Chicago não cabe. O delito não é considerado objeto da criminologia. Claro que é, são 4 da criminologia moderna. Delito, delinquente, vítima e controle social. Criminologia não é uma ciência empírica. É uma ciência empírica, lógico que é. Risca isso daí, pelo amor de Deus. A teoria do criminoso nato é de Merton. Não, a teoria do criminoso nato é de quem? De quem? Isso, Lombroso. Delinquente nato. Lembra do nome do livro dele? O Homo Delinquente? O Homo Delinquente? O Homem Delinquente. A resposta vai ser nossa letra E. César Lombroso e Rafael Garofalo pertencem à escola positiva. Última questão. Deixa eu apagar. Delegado de Polícia Civil, Centro de Seleção e de Promoção de Eventos, UNB, prova CESP. De acordo com a teoria de Sutherland, lembra da teoria de Sutherland? Já tenta lembrar o nome dessa teoria na cabeça de vocês. Qual que é o nome dessa teoria? Teoria da associação diferencial. Então vamos lá. Pausa o vídeo. Já respondeu? Então vamos lá. Os crimes são cometidos em razão do comportamento das vítimas e das condições do ambiente, por pessoas de baixa renda, exatamente em razão de sua condição socioeconômica desprivilegiada, em razão do comportamento delinquente herdado, ou seja, de origem biológica, por pessoas que sofrem de sociopatias ou psicopatias, por pessoas que convivem em grupos que realizam e legitimam ações criminosas. E aí? Perfeito. A resposta aqui vai ser nossa letra E. Se você marcou letra E, perfeito. Olha, primeiro, há críticas fortemente a essas relações sociopáticas e psicopáticas na explicação do delito em cima dessas teorias macrosociológicas que a gente estudou, né? Então não poderia ser. Aqui ele fala de baixa renda. Não, a teoria de Sutherland é para pessoas abastadas. Em razão do comportamento delinquente herdado, ou seja, de origem biológica, também faz fortes críticas a essa relação bioantropológica, né, de forma geral. E em razão do comportamento das vítimas. Não é em razão do comportamento das vítimas, não tem nada a ver. Ele não vem explicar nada em cima da vitimologia do comportamento das vítimas. Então seria a nossa letra E. Beleza? E aí com essa letra E a gente fecha. Mas só um detalhe aqui. A teoria, para ficar bem clara, a teoria da associação diferencial, ela defende que o comportamento criminoso é um processo de aprendizagem. Isso tem que ficar claro na cabeça de vocês. Com a interação em grupos de referência, seja ele família, escola, amigos, não interessa. Então ele mostra pra gente que o comportamento ele não é herdado, não é algo que vem hereditário e nem mesmo exclusivo de classes pobres, mas sim aprendido. Basicamente é isso. Beleza? Gente, obrigado. Depois a gente continua aí nos tópicos 8.6 e 8.7. Eu devo fazer eles da mesma forma. Em uma aula eu acho que eu consigo matar esses dois tópicos. Beleza? E aí depois dessas duas aulas a gente já vai seguindo para o caminho final, para a parte final aí. Beleza? Gente, obrigado. Vamos seguir. Continuem estudando. Mandem dúvidas e contem comigo. Um abraço. Boa noite, galera. Valeu!